Nós estamos exatamente diante do coração de Palmares. Ao fundo está uma réplica do Palácio de Zumbi. E é exatamente aqui onde se formava o Conselho Deliberativo do Quilombo dos Palmares, com aquela tropa da época, né? A Caiene, a Caiúba, a Cotirene, Amaro, Andalaquituxe, Dambrabanga, Ganga Muíça, Gangazona, Ozenga, Subupira. Eu vou fazer justiça a todos. Toculo, Tabocas e seus principais líderes, além de Aqualtune, Gangazumba e Zumbi. Olha que tropa, hein? Lutaram pela liberdade do Quilombo dos Palmares, pela nossa liberdade. E hoje, para falar de liberdade de expressão, eu estou diante do diretor-presidente do Data Census, o companheiro Mário Bispo. Ele é radialista, enveredou pelo jornalismo também, e fez sociologia, um homem das letras. É um prazer tê-lo aqui. Nós estamos exatamente diante desse cenário épico. E como é que se forma, como é que se idealiza, como é que surge uma pesquisa, senhor Mário? Ivan, é o seguinte, o Instituto Data Census, né, é um instituto aqui de Alagoas. Estamos há mais de 10 anos na praça, né, e ao longo desse período todo a gente já fez basicamente pesquisas em mais de 50 municípios do nosso estado, né, de Maragogi a Iampi, de União dos Palmares a Coruripe. Cobrimos todo o estado de Alagoas. E as pesquisas são pesquisas de opinião que a gente faz, e nesse período eleitoral tem uma demanda muito grande por pesquisas eleitorais. Mais próximo do pleito, pesquisas de intenção de votos. Geralmente o pessoal, os grupos, né, os candidatos que buscam, estão se predispondo a disputar a eleição, requisitam os nossos serviços, né, e a gente faz basicamente dois tipos de pesquisas. Pesquisas quantitativas, que são pesquisas onde a gente afere a intenção e rejeição de votos dos candidatos, e algumas pesquisas qualitativas, que são pesquisas onde a gente vai levantar temas específicos de determinados candidatos, determinadas pautas, para fazer uma análise mais profunda desses temas. A pessoa que contrata o Data Census, ele já vai com as pesquisas, ou aliás, com as perguntas debaixo do braço? Olha, Ivan, geralmente quem contrata o Data Census, primeiro a gente faz um diagnóstico do que o contratante deseja, o que é que ele quer. E depois, em função dessas demandas do contratante, a gente faz um questionário, produz um questionário, né, para responder àqueles anseios que ele deseja saber. E aí vamos a campo, coletamos as informações, tratamos essas informações e apresentamos os resultados. Tratam da logística, enfim. Eu queria saber como o Data Census trabalha com o pessoal da High Society e o pessoal da chamada periferia, aqueles que opinam de maneira espontânea, bota mais a cara a tapa. E vão da mesma forma, entendeu? Quando você vai fazer uma pesquisa, primeiro você observa a população que você vai pesquisar. Vamos supor, uma cidade como Maceió. Qual é o objetivo da pesquisa? Uma pesquisa eleitoral. Então você vê, analisa o eleitorado de Maceió. Determina uma amostra para levantar, para pesquisar e vai a campo. Então você tem que cobrir todas as demandas daquela amostra, né? Então, pessoal, se o eleitorado é 50% homens e 50% mulheres, você tem que ouvir na sua amostra metade homens, metade mulheres. E proporcionalmente as questões de escolaridade, de religião, as questões de idade, principalmente, né? E todos os setores. Por exemplo, numa cidade que tem uma população rural maior que uma população urbana. Então você tem que ouvir proporcionalmente naquela amostra mais pessoas da zona rural do que da zona urbana. Ou se são iguais à mesma população, você tem que distribuir a sua amostra da mesma forma que se distribui a população que você vai pesquisar.
A pesquisa ela vai até as vésperas da eleição? Ou vocês costumam também apresentar resultados no dia da eleição? As nossas não fizemos pesquisas de boca de urna ainda, que é aquela pesquisa que você faz de manhã, ainda no processo de votação, para dar um resultado no final da tarde. Sempre fizemos pesquisas até as vésperas da eleição, né? Tem contratantes, tem clientes que demandam esse serviço. A gente quer saber aqui na véspera qual é a situação para a gente poder ainda fazer alguma ação no sentido de ou confirmar ou mudar aquele resultado que a pesquisa mostrou. Esse ano, nos anos eleitorais, esse ano é livre você fazer pesquisas e divulgar os resultados, mas a partir de janeiro você tem que, para divulgar, registrar a pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral, a partir de 1º de janeiro, ano eleitoral. Por enquanto, estamos fazendo pesquisas mais para consumo interno dos grupos que contratam, né? Os candidatos querem saber a situação, ou de oposição de situação, e contratam para acompanhar o desenrolar do processo. Eu queria saber do nosso convidado o seguinte: qual a pesquisa mais premente que vocês elaboram e soltam nas ruas? São pesquisas de avaliação de governo, né, e pesquisas agora de intenção de votos. Por exemplo, como é que está o governo Kio? Como é que está o governo Rui Palmeira? Como é que está o presidente Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta simples. Essas perguntas de avaliação de governo a gente sempre faz em qualquer questionário que se aplica, em qualquer cidade que se aplica. Como é que é avaliado o governo federal, o governo estadual e principalmente o governo municipal. Porque é um dado importante. Se o prefeito está bem avaliado, ele vai para a reeleição ou apoiar um candidato, ele tem força. Se ele está mal avaliado, ele vai enfrentar dificuldade para se reeleger ou transferir votos para o seu candidato, ou para o candidato que apoia. O Data Census é só política? Não. A gente faz outras pesquisas. Fizemos pesquisas de audiência de rádio, pesquisas de avaliação da situação socioeconômica dos municípios, várias outras pesquisas de opinião fazemos. Eu queria saber também o seguinte: além de pesquisa no campo político, para vereador, é feito também, e pesquisa para o município, o grau de satisfação da população, não diria inerente à população, mas o grau de satisfação de viver numa cidade como União dos Palmares. O Data Census também faz? Fazemos esse diagnóstico da situação socioeconômica e política do município. E é fundamental que o contratante tenha essas informações, né? Porque, por exemplo, a gente vive num momento atual de muita divisão política da sociedade. Continuamos como se na época da eleição, muito polarizadas as disputas e as conversas até na mesa de bar. Politicamente você está muito polarizada a situação. E aqui, por exemplo, em União dos Palmares, a gente detecta uma situação assim, de muita insatisfação com a qualidade de vida dessa cidade. Por exemplo, né, o desemprego é o principal problema, né, e é um problema que o município não tem condições de resolver, né? Por quê? Porque, por exemplo, a gente está aqui na Serra da Barriga, mas o turismo ainda não é uma realidade que configure um tripé econômico do município como era a indústria sucroalcooleira da usina Lajinha. Então há um descontentamento muito grande da população com essa situação, que é macro também. A gente vive num país que está há anos em processo de recessão. Então, e esse descontentamento, no final das contas, com essa situação, resume-se em má avaliação do atual gestor do município, né, do prefeito Kio. Eu queria saber obter do senhor a seguinte opinião. Bolsonaro tem lá seus 70 anos, ou chega a isso. Manuel Gomes de Barros já passou dos 70. O senhor acha que as redes sociais podem fazer o que fizeram com Bolsonaro, com o Manuel Gomes de Barros, ou a experiência nesse sentido não vai ter tanto efeito como expõe o Manuel Gomes de Barros, que diz ser um camarada que já governou o Estado, e é fato, um candidato experiente, austero, e ele diz que é o homem ideal para
conduzir o município de União dos Palmares na avaliação e na ótica dele, que faz críticas pesadas ao governo Kyll, dizendo que essa gestão está uma bagunça, essa é a visão dele. Eu queria saber, nesses dois polos, nessas duas vertentes aí, a opinião do senhor. As redes sociais, na minha compreensão, serão fundamentais nesse processo eleitoral vindouro, no próximo ano, na disputa municipal. Agora, é preciso, Ivan, se valer também de pessoas que saibam, que compreendam o instrumento, né, para bem utilizar esse instrumento. Né? Você, por exemplo, não pode fazer um vídeo de 10 minutos e postar no Facebook. Você tem que fazer um vídeo de 10 minutos e postar no YouTube. Esse vídeo, o nosso editor transforma ele no vídeo de 3 minutos e posta no Facebook. E se for para o Instagram, 15 segundos para colocar nos stories. Então, se você não compreende essas especificidades das redes sociais e simplesmente não utiliza corretamente, você não tira o máximo de proveito do instrumento que se tem. O Manuel Gomes de Barros é um outro tipo de liderança que não é esse formado nas redes sociais. Ele é uma liderança política tradicional, né? Um homem que ocupou o mais alto cargo no estado de Alagoas, uma liderança política local importante ainda, né? Mas acho que nessa eleição, ele o desejo de renovação sobrepõe-se a essas qualidades todas que ele tem. Por isso eu acho que ele tem que trabalhar muito mais, né, para poder fazer valer o seu prestígio político, transformar isso em votos. Porque uma coisa é o prestígio político que ele tem. Ele é uma liderança, isso está dado, é a nossa mais importante liderança política, mas isso precisa se transformar em votos na urna para o desejo dele de voltar à prefeitura de União dos Palmares. Acho que ele pode se valer das redes para isso, mas vejo que tem um desejo de mudança muito grande na população que não favorece ele como essa liderança mais tradicional. Agora, se ele se adequar às redes sociais, ele pode virar a mesa de sua opinião? Pode sim, mas tem que ser porque rede social, Ivan, todos nós temos as redes sociais, né? Mas alimentá-las corretamente, né? Profissionalmente, como se demanda numa política, é um negócio muito trabalhoso. O senhor acha que ele vai trabalhar a eleição dele nos últimos 2 meses? Se ele fizer isso, ele está montando uma estratégia equivocada, né? Porque o quadro atual é que quem está se apresentando para disputar a eleição nesse momento, Ivan, está atrasado. Então não pode deixar para começar a iniciar, não só o Manuel Gomes de Barros, todos os pré-candidatos, se não começar agora, estão atrasados, estão atrasadíssimos, porque tem candidatos que são candidatos há 4, 8 anos, né, que já estão nessa disputa. Então tem que começar o trabalho agora. Não vale fazer como se fez antigamente, deixar para a eleição, iniciar o processo há 2 meses da eleição. Não, tem que iniciar agora. O senhor acha que nessa fila de espera que está aí, Zé há 10 anos, Carlos Leão há 17 anos, quem é novo nesse processo, como a professora Silvani, como o Serginho, que é o nome do Partido dos Trabalhadores, está bem atrás dessa fila de espera? Nesse momento, sim. E vai depender do posicionamento desses candidatos para chegar bem na eleição, entendeu? Então, o que se posicionar mais corretamente daqui para frente até a convenção é que vai ter mais possibilidade de disputar competitivamente com esses quadros políticos que já estão há mais tempo e são mais tarimbados. O senhor acha que os pré-candidatos ou os candidatos que estão postos à mesa, já é tempo deles discutir alternativas para o União dos Palmares? Opiniões para o desemprego, opiniões para manter uma cidade limpa, para o turismo, enfim, já é hora? Ou o senhor acha que isso é coisa de palanque lá para frente? Não, eu acho que União dos Palmares é uma cidade muito complicada, Ivan, de se administrar. A gente recebe poucos recursos, não temos arrecadação própria, o município tem pouca arrecadação própria, mesmo o IPTU não
um tributo que se valha muito, que se arrecade muito aqui no município. Então, são poucos recursos para muitos problemas. A verdade é que é essa, poucos recursos e muitos problemas. E que exige do administrador, do futuro prefeito, o quê? Muita criatividade para você atender todas as demandas com esses recursos poucos que se tem. Então é fundamental que quem queira administrar a cidade comece a discutir esses problemas e apresentar soluções.